nessa manhã, aqueles também que nos assistem via o canal da internet. Antes de orarmos, nós queremos fazer alguns pedidos aqui à frente. O primeiro é pela restauração da saúde do pastor Chaguri. Ontem ele teve um probleminha aí de pressão, não é? Nós, logo após uma visita que fizemos ontem, e tivemos que levá-lo ao hospital para que ele fizesse alguns procedimentos. E hoje ele está em casa, se recuperando um pouquinho. Embora está sem a família, que a família está no interior, mas deve chegar agora de manhã. Oremos para que eles possam vir em segurança também. E também pelos jovens que estarão ali, prestando o concurso do Enem para ingressarem numa universidade. É um grande desafio, não é? Para os nossos jovens, que as universidades hoje têm colocado algumas ideias, algumas ideologias que nos preocupam, porque quando os nossos jovens são tementes a Deus, o inimigo ele tenta, de todas as formas, cercá-los de outras ideias. Então, queridos, há uma grande necessidade nossa de estarmos orando constantemente pelos nossos jovens, não é? Para que eles se envolvam, não nessas coisas do mundo, mas que se envolvam em ajudar o próximo. Eu sempre tenho dito ao meu filho, principalmente, eu falo isso porque como pai, eu tenho colocado ao meu filho que o que precisa ser feito, os jovens, é visitar um asilo, visitar um orfanato, levar uma palavra de conforto àqueles que estão no leito do hospital. Então, isso é ajudar o próximo. Isso é dar força para aquele que está desanimado. Não desanimar aqueles que estão nessa caminhada. E o inimigo tem procurado tragar os nossos jovens. Então, é uma grande preocupação nossa, como pais, como cristãos que somos, de continuar permanentemente ajudando os nossos jovens a buscar o ideal que é Cristo Jesus. Nessa manhã também, eu queria orar também pela doutora Raquel. Ontem eu disse que ela havia saído ontem da UTI e ainda requer maiores cuidados. E precisamos orar, queridos, pelos enfermos. Não só aqueles que ali estão na condição física, mas também aqueles que estão enfermos espiritualmente também. Não é? Para que Deus alcance, assim como Deus nos alcançou. E lembrando também, não sei quantos perceberam, ontem eu não disse, mas hoje eu vou dizer. Aqui nós temos um vaso de flor aqui na frente, muito bonita, por sinal. Mostra a natureza, que Deus ainda é o artista maior desse mundo. Não é? Nós vemos aqui algumas rosas ali, os homens já sabem, né? Precisamos também cuidar da nossa saúde. E esse mês de novembro, assim como foi no mês de outubro, as mulheres, não é? E nós também possamos dar atenção a esse exame, essa condição, para nos restaurarmos também, para termos uma saúde melhor. Tá bem? Antes de orarmos, tem um texto bíblico que eu gosto muito, está lá em Salmo 37, eu vou ler aqui. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele te satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais Ele o fará. Que belas palavras para nós nesse início de semana. Ontem nós descansamos, não é? E hoje Deus está presente, irmã Alice, para nos fortalecer na caminhada dessa semana. Tá bem? Com esse pensamento, queridos, eu convido aqueles que puderem a dobrar os seus joelhos para que falamos ao nosso Deus aquilo que está dentro do nosso coração nessa manhã. Querido Deus, amantíssimo Pai, Criador, mantenedor, graças nós te rendemos, Senhor,
pela oportunidade que nos concede de adentrarmos a Tua casa de oração, através do sangue derramado de Seu Filho Jesus para nos resgatar. Obrigado, Deus, por essa oportunidade maravilhosa que Tu nos coloca em nossas mãos nessa manhã. Ouvimos aqui um hino, nos colocamos em Tuas mãos, Senhor. Quebra-nos, restaura-nos, molda-nos, Senhor, com o Teu amor, com a Tua misericórdia. Preencha os nossos corações com a compaixão, com o amor e com a misericórdia que só pode vir de Ti. Somos-lhe gratos, ó Deus, pelo Seu cuidado, por Teu povo que aqui está nessa manhã, por Teu povo que está ouvindo, está vendo, assistindo via canal da internet. Que nessa manhã seja uma manhã gloriosa para cada um de nós, porque Tu nos dá força e esperança para continuarmos essa caminhada. Fizemos aqui alguns pedidos. Creio eu que cada um de nós, em nossos corações, temos algum pedido, algum agradecimento também no início dessa semana. Temos desafios que passaremos por essa semana, porque tudo é desconhecido para nós, mas como acabamos de ler, confiamos em Ti, que o nosso caminho seja repleto, Senhor, da Tua proteção, da Tua bênção. Dirige o Teu povo, Deus. Dirige todos aqueles que Te buscam conhecer a verdade, porque a verdade ela nos liberta, ela nos dá força e nos dá poder para continuarmos essa caminhada. E rogo em especial pelos enfermos, pelos necessitados, e rogo em especial também pelos jovens, Senhor, da nossa igreja. Não só os jovens dessa igreja, mas todos os jovens que são uma fatia maior da sociedade, onde o inimigo tem se apoderado, mas nós temos a certeza que Tu está no comando de todas as coisas. Traga os jovens, Senhor, para junto de Ti. Mostre a eles, Senhor, que as coisas desse mundo são passageiras, são perecíveis, e coisas maiores Tu está reservando para cada um de nós, principalmente esses jovens. Rogo por todos. Esteja nesse momento, nessa manhã, com o irmão Edson, que irá discorrer a Tua palavra, que ela possa ser luz para o nosso caminho nessa semana, que possamos deixar os nossos corações abertos para que o Teu santo e maravilhoso Espírito habite em nós. Continue, Senhor, fazendo a obra de transformações em nossos corações. Pois é em nome. E rogamos também, ó Deus, em especial pela saúde do nosso pastor. Que o Senhor continue o restaurando. Continue dando a ele a certeza da Tua presença sobre a vida dele. Tu sabe que ele é Teu servo. Ele é aquele que conduz o rebanho. É o pastor. Que o Senhor restaure-o. Dê a ele a certeza, mais uma vez, do Teu cuidado por ele e por sua família. Rogo também por todas as famílias dessa igreja, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nosso cordial bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor realmente seja com cada um de vocês. É com grande alegria que estamos novamente na casa do Senhor. E ao estarmos aqui, eu costumo dizer, e isso é uma realidade, a gente deixa os problemas um pouco de lado e agora nós começamos a o quê? A pensar nos cuidados de Deus para com seu povo, para conosco. Um tempinho atrás, a irmã Marta nos chamou, e alguns irmãos também falaram da necessidade de estar ali, mesmo nós não tendo uma Santa Ceia aqui na igreja, estar levando para ela, que era um desejo dela. E ali nós tivemos. E conversamos um pouquinho com a irmã Marta, e
E eu costumo, no final, irmãos, das visitas que fazemos, dizer o seguinte: o que nós podíamos fazer por você a mais do que estamos aqui orando, estamos aqui junto, confortando, lendo a palavra? O que mais nós podíamos fazer por você? A irmã Marta dizia o seguinte: nada. Apenas ore a Deus, porque o meu grande desejo é estar na igreja. Amém. E ontem ali, no final da unidade 8, ali, junto com a Beth também ficou surpresa, né? A gente ali passando a lição, e daqui a pouco a irmã Marta entra por aquela porta. Deus seja louvado, irmãos. Deus restaura. Deus nos mantém. Deus cuida de cada um de nós. A gente só não pode duvidar, irmãos, porque é um Deus presente, é um Deus que ouve as nossas orações. Eu vou pedir para que o irmão Oscar projete aqui o estudo que nós vamos fazer, mas gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 18, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Porém, antes, curvemos as nossas frontes para orarmos ao Senhor. Grande e amado Deus, Senhor, conceda o Teu santo e bom Espírito nesse momento, para que nós possamos entender o Teu querer para a nossa vida, em todas as palavras aqui registradas em Jeremias, Senhor. Abençoa-nos para tanto, fica conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A palavra de Deus assim nos diz, Jeremias 18, de 1 a 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Desponte. Em algumas traduções, irmãos, desponte significa levanta, fica em pé, desponte, né? E desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra, sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou nas suas mãos, tornou a fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe parece. Então veio a mim a palavra do Senhor. Versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, quantas verdades, né, nesse versículo. Mas o primeiro que eu gostaria de destacar: levanta-te. O Senhor conclama aqui a uma ação. Ele nos pede para tomar uma atitude. E a atitude aqui é levantar. Dificuldades são claras, né, neste mundo. Aliás, o Senhor disse: neste mundo tereis aflições. Mas o Senhor aqui pede, fala: olha, levanta-te. Não fique inerte. Põe-te de pé. E olha o que diz aqui, irmãos, nesses textos. Levanta-se e tomar uma atitude, é se dispor, é sair do estado de acomodação. Deus mandou Jeremias se levantar. Então, dá-se a entender que Jeremias estava o quê? Deitado, inerte. Às vezes essas dificuldades se aproximam de nós, e a gente, como primeira atitude, é de ficar inerte, né? É de não querer reagir. Mas aqui o Senhor conclama: reaja, fique em pé, levanta-te. Em Ezequiel 2:1, aqui está projetado, né? O Filho do Homem, põe-te em pé e falarei contigo. Olha, uma questão que o Senhor nos apresenta. Quer me ouvir, meu filho? Fica de pé. Dê o primeiro passo no sentido de resolver as coisas, e eu vou falar contigo. Abaixo, né, ainda em Isaías 61, a palavra de Deus nos diz o seguinte: levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Vamos caminhar aqui, irmãos. Ok, obrigado. Desce à casa do olheiro. Comentamos alguma coisa a respeito de levantar-se. E agora descer, o que significa? Significa se humilhar. Significa ir em direção de Deus. Significa entender que você não consegue nada sozinho. Você depende de Deus. Essa dependência de Deus é importantíssima para que a gente continue caminhando nessa vida cristã. O texto nos diz o seguinte, ó: a segunda ordem de Deus para Jeremias é: desce
Parece estranho dizer que no primeiro ele pede para levantar e depois ele pede para descer, mas a questão aqui é o quê? Humilhação. Na humilhação está a vitória, na dependência está na vitória. Irmãos, descem na presença do Senhor. Como? Com oração, jejum e lágrimas. Ontem falávamos aqui a respeito da oração, a importância da oração em nossa vida. Irmãos, a cada dia que passa, eu vejo realmente a necessidade de termos um altar erguido em nosso lar. Eu repito isso em todas as vezes que eu tenho oportunidade aqui de estar à frente. Porque é pouco o sábado, é pouco o domingo, é pouco a quarta-feira. Nós temos que levar também essa igreja para dentro da nossa casa. E aí, então, eu me refiro a levantar um altar do Senhor em nosso lar. Mas o texto continua. O Senhor humilha os exaltados, mas exalta os humilhados. A luta está grande, mas desça na presença de Deus em oração. Quando? Nas madrugadas, durante o dia, em todo o tempo. Esteja orando sem cessar, e do Senhor virá a vitória. Ontem eu citava aqui um momento antes do culto, o livro Os Vida e Ensino, página 127, e aquele contava ali a profetisa do Senhor tendo um contato com um anjo. E ela perguntava, por quê? Por quê? Deixamos de ter fé e poder na casa de Israel. E eu repito, o anjo diz para ela, olha, porque vocês soltaram muito rápido das mãos do Senhor. E aí ele completa, perseverem-se no quê? Na oração, na comunhão com Deus. Irmãos, vamos caminhar. Agora eu queria apresentar aos irmãos quatro lições que nós vamos tirar dos textos que nós lemos. E a primeira lição é: somos barro e o barro não tem valor. Irmãos, como nós cantamos no hino que acabamos de cantar, qual um dos refrão que ali nós cantamos, qual foi? Olha, em suas mãos eu sou o quê? Pó. Nenhum valor há. Barro eu sou. Nós precisamos entender isso, irmãos. Isso aqui é depender de Deus. É entender que, pela minha própria vontade, pelos meus próprios esforços, eu não vou chegar em lugar nenhum. Mas se eu me colocar à disposição de Deus, aí sim, aí faz a diferença. Faz a diferença na minha vida e na vida de cada um de vocês. Vamos para os textos. O barro é matéria-prima do oleiro. O barro não tem valor algum, enquanto ele não for o quê? Moldado. Eu não sei aqui quem já pôde ver o trabalho do artista no barro, na roda. A gente vê alguns slides, alguns filmes, né? Mas presencialmente, eu tive uma vez uma oportunidade no interior de Minas de ver. E a pessoa tinha feito, Adilson, um vaso perfeito. E ela quebrou antes que eu pudesse falar, não quebre não, ela quebrou. E aí ela veio me explicar que havia umas arestas a ser retiradas, que havia ele achou que estava um pouco torto, que devia ser refeito. Eu falei, nossa, eu não vi nada disso. Mas o interessante é o detalhe, né? Irmãos, tem muita gente que se acha o quê? Melhor que os outros. Mas nós não passamos de barro, como diz a Bíblia, somos pó. Não é doutorado, não é mestrado, não é graduação. Somos todos iguais perante a Deus. Não há nada que o Edson possa fazer a Deus que vai fazer com que eu seja melhor ou pior do que você, meu querido irmão. Deus nos olha, nos vê igualmente. Ele nos ama igualmente. Os mesmos cuidados que Ele tem para comigo, Ele tem por cada um de vocês. E isso é muito bom nós entendermos dessa forma. Sabe por quê? Porque a questão da humildade aqui prevalece. Entendermos que não somos melhor do que ninguém. A palavra de Deus, esse texto que nós acabamos de ler, mostra esse sentimento, né? E Isaías completa, né? Isaías 64:8 nos diz: mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro,
Todos nós somos o quê? Feitos por ti. Vamos caminhar um pouco mais. Segunda lição. Somos barros e o barro é frágil. Irmãos, quem de nós aqui, se tivesse a oportunidade de estar com esse microfone aqui na frente e pudéssemos então pedir oração, não teríamos algo a solicitar ao Senhor e aos irmãos que orassem? Sabe, às vezes nós queremos ser autossuficientes, né? Achando que somos fortes. E às vezes, irmãos, acontece algo que é rotina, infelizmente, na nossa vida, na vida da igreja. Sabe qual é? Você vai e faz as coisas como você bem quer. Em algum momento você cai na real. Você percebe que você teria que primeiramente ter ido a Deus, para depois então tentar resolver aquela questão. E aí é tarde, mas aí nós buscamos a Deus. Cabisbaixo, né? Achando que em algum momento devíamos ter feito alguma coisa errada, e a única coisa errada que nós fizemos foi não ter buscado a Deus em primeiro lugar. Irmãos, vamos caminhar. Frágil, diferente do ferro, do aço. Diferente, né? O barro se espatifa à toa. Somos nós o barro. E como o barro, quando enfrentamos pressões, nossos projetos, o que acontece? Caem, né? Desmoronam. Nossa esperança se acaba, nossa fé se abala, nossa alegria dá lugar à depressão. E olha mais abaixo, lá em Jeremias 4, né? Como o vaso que o oleiro estava formando estragou-se em suas mãos, isto prova que somos frágeis, mas não acaba aqui. E essa é a bendita promessa. Se acabasse por aqui, estaríamos perdidos. Mas a continuação do verso diz o quê? O oleiro tornou a fazer dele o quê? Um outro vaso. Eu já me deparei na minha vida, estou com quase 25 anos de adventismo aqui, né, desde a Maranhão até aqui, passando lá pelo Paraná. E eu me deparei, irmãos, com pessoas que realmente acham que para ele não tem mais jeito. Tivemos alguns casos onde a pessoa, ela fala, olha, é muito bom essa questão aí, o que você está falando, abrindo a Bíblia, mostrando as promessas de Deus, isso é muito confortador, mas você não sabe o que eu já passei nesta vida, para mim não tem mais jeito. E é difícil nós conseguirmos mudar essa situação. Sabe como se muda, irmãos? Primeiro com oração. Primeiro dedicando essa pessoa a Deus. E depois conquistando a amizade dessa pessoa. O que Jesus fazia quando ele andava nesse mundo? Ele se misturava com as pessoas. O que significa se misturar com as pessoas? É ser prestativo, é ser amigo, é estar junto, é oferecer um ombro, é ouvir, dependendo da situação, aquilo que você consegue ajudar, ajude-o. É desta forma que você conquista uma amizade, conquista a confiança de alguém. E depois que essa confiança é conquistada, as coisas começam a ser mais fáceis. A pessoa começa a te ouvir. Como é que você vai chegar para um estranho e querer dar a ele ali conselhos? Ele vai te dizer, eu não te conheço. Então, irmãos, a primeira coisa, ser prestativo, amizade, estar junto, pode mudar uma situação como essa que eu mencionei, com relação às pessoas que estão aí neste mundo e não têm mais esperança. Pode, sim, ter a esperança de volta. Vamos partir para outra parte, a terceira lição. Aí está. Irmãos, o barro tem que querer? O que nós cantamos no hino, que nós finalizamos aí antes do sermão? Quem sou eu para questionar tuas mãos ao quê? A me moldar. Quem sou eu para questionar a Deus? Às vezes nos apegamos, né, brigando com Deus, vocês já perceberam? Mas, Senhor, não vem a resposta que eu quero. Irmãos, muitas vezes eu orei e não recebi a resposta de Deus. Mas meses depois, eu percebi que aquilo que eu pedi não era o ideal para a minha vida. Eu estava pedindo algo que não faria bem para mim e para a minha família. E Deus deixou isso bem claro para mim.
Ele mostrou isso de uma forma bem direta. Ele falou, olha, Edson, se esse caminho que você pediu realmente eu tivesse concedido, hoje as coisas não estariam nada boas para você e para a tua família. Vocês já se depararam com situações como essa também, né? É Deus falando ao nosso coração e à nossa mente. Mas aqui diz que o quê? O barro não tem que querer. Olha o versículo, Isaías 59, 45, 9. Ai daquele que contende, que discute, ai daquele com o Criador. E não passa o quê? Essa pessoa não passa do quê? Como nós, de um caco de barro entre outros cacos. Caso esse caco, diria, então, aquele que está o formando, por que fez isso? O que é isto? O que queres fazeres? É assim que nós conversamos com o nosso Deus, né? É desta forma. Questionamos a Deus, né? Mas temos que dar o espaço para Deus atuar em nossa vida. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, o Senhor passa a atuar, Ele passa, então, a nos atender. Mas Ele sabe o quanto o Edson e o quanto cada um dos irmãos aqui presentes e outros que estão nos assistindo pela internet pode suportar. Porque Ele nos leva até esse momento para que a gente possa aprender com as dificuldades, tirar lições, colocar em prática em nossa vida. Mostrar para nós mesmos aonde é que eu tenho que mudar, onde eu tenho sido falho, como eu posso agora aprender a fazer diferente. Isso, irmãos, não é nada que está no ser humano, isso está em Deus. É Deus que nos capacita, é Deus que nos dá força, é Deus que nos molda, né? O barro não tem que querer. O barro não tem vontade própria, como o barro. Nós estamos entregues nas mãos do olheiro, para que ele faça o que quiser de nós. Assim como o olheiro é livre para fazer com o barro o que ele bem deseja, assim também é o Senhor nosso Deus. Irmãos, o que está contido nessas palavras? Dependência. Talvez o resumo de tudo seja dependência. Entendemos que nós temos um Deus, sim, real, um Deus presente, um Deus que está a todo momento aí ao nosso lado, ouvindo as nossas orações. Mas, às vezes, a gente faz como umas crianças, né? Há uma experiência de umas crianças que levaram seus brinquedos quebrados para aquela pessoa que arrumava brinquedo, arrumar os brinquedos. E eles deixaram os brinquedos ali e saíram contentes, pulando, alegres. Agora a gente leva os nossos pedidos a Deus, né? E parece que a gente sai ainda carregando peso. Nós não saímos como as crianças, certo de que Ele vai arrumar, certo de que Ele vai consertar, certo que Ele vai providenciar o melhor. A gente muitas vezes sai da oração com pesados ainda, carregando o peso. E não é dessa forma que Deus quer que a gente haja. Porque aí a gente demonstra que nós não temos fé, que nós não confiamos. Ao nós sairmos das nossas orações, como saíram as crianças que deixaram seus brinquedos para ser consertados, nós estamos declarando a Deus, nós confiamos, nós acreditamos, nós sabemos que de uma forma ou outra o Senhor vai atuar em minha vida e nesta questão específica. Vamos passar para a quarta lição. O barro, o que é? É matéria-prima do artista. Nós somos a matéria-prima de Deus. Deus está atuando na vida de cada um. Deus completa aquilo que falta. E se tiver que quebrar e fazer de novo, Ele faz. Basta confiarmos. Não existe limites para Deus. Nós, como seres humanos, colocamos limites para Deus, né? E nós conhecemos um Deus que a própria sua palavra nos diz que Ele é o Deus do quê? Do impossível. Impossível para nós, seres humanos, falhos, pecadores, mas para Deus não. Olha o que diz aqui. O artista é o único que consegue pegar o barro tão insignificante e transformá-lo no quê? Num objeto de apreciação. Olha que interessante. Isaías 64, 8. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Senhor, Tu és o nosso Pai.
Nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos obra de tuas mãos, quando somos moldados pelo artista. Nós devemos aqui, conforme esse versículo, nos deixar ser moldado. É difícil, irmãos? Não é fácil. Então, como é que nós podemos fazer isso? Dependência, acreditar, confiar, deixar Deus moldar a nossa vida, fazer com que Ele tire as arestas, os defeitos, aquilo que está demais ou aquilo que está de menos. Deixar que Ele nos complete, que Ele nos reconstrua, né? Que Ele nos molde. Vamos para a parte final, que é a conclusão. E aqui precisamos ter um pouquinho mais de tempo. Existe uma frase do pastor Bechara, que ele muitas vezes me falou já, em algumas vezes a gente conversando, Osmadir, ele me falava dessa frase. E eu anotei aqui, e tenho anotado em vários lugares da minha Bíblia. Aí minha filha me disse o seguinte: poxa, pai, você só sabe essa frase, né? Eu falei, não é, querida, é que eu amo essa frase. E olha o que o pastor Bechara disse. Outros pastores já falaram também, que eu já ouvi. Deus te aceita do jeito que você é. Deus te aceita do jeito que você é, com seus defeitos, os seus problemas, as suas dificuldades. Mesmo porque a palavra de Deus diz o quê? Vinde a mim todos do jeito que estão. Cansados, oprimidos, com problemas, com dificuldades. Ele te aceita do jeito que você é. Mas não acaba aqui, irmãos. A continuação da frase diz assim: mas ele se recusa em deixá-lo desta maneira. Ele te aceita do jeito que você é, mas ele se recusa em deixá-lo do jeito que você é. Por quê? Porque ele quer te melhorar. Ele quer te fazer um novo vaso. Ele quer te moldar. Ele quer que você seja feliz. Deus mostrou a Jeremias que, apesar do seu povo, né, o povo de Israel, ser um povo rebelde, Israel era o barro na mão de Deus. Barro que o oleiro faz o vaso. E se o vaso quebrar, o oleiro não joga fora. O vaso estragado, ele amassa o barro e dele faz um novo vaso. É assim também que Deus age conosco. Quando nossa vida se parte, quando nosso coração se quebra em pedaços, ficamos perdidos achando que não há mais recuperação. E aqui talvez a parte que eu gostaria que os irmãos não esquecessem, essa última frase aqui, né? Nos diz assim: Deus é o nosso oleiro. É o Deus do recomeço. O nosso Deus é o Deus do reinício. O nosso Deus é o Deus da segunda chance. O nosso Deus é o Deus da nova oportunidade. O nosso Deus é o Deus da reconstrução. Para Deus não há irrecuperáveis. Irmãos, de coração, peço a Deus que em mim seja feita essa vontade do Senhor. E que também em cada um de vocês. Que Deus nos abençoe e guarde. Que Deus possa reformular a nossa vida. E que nós possamos depender dele sinceramente. Em nome do nosso Salvador amado Jesus. Amém.